boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs do auditório físico e do auditório espiritual. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo, nos fortalecendo nesse nosso esforço de unirmos a casa espírita para recebermos e também para doarmos, fluidos e boas vibrações. Nós acabamos de sair de um período que é um período um pouco mais denso e difícil em termos da atmosfera espiritual no planeta, na cidade, esse período de carnaval. Então é sempre bom a gente poder se reunir para poder elevar o pensamento pela prece, pelo estudo. E esse tema que nós vamos falar hoje, ele faz parte de um dos trechos mais importantes do Novo Testamento, conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde Jesus deixou diversos ensinamentos que, segundo os autores mais especializados, mais espiritualizados, nos dizem, são os trechos que ensinam a nossa alma, o nosso espírito, a alcançar o topo do progresso espiritual. Então, se nós aprendermos e vivenciarmos todos os ensinos de O Sermão do Monte, que se encontra em Mateus 5, 6 e 7, quem quiser ler e ver quais são os ensinos, eles estão agrupados nesses 3 capítulos. Vai ser sempre uma atitude, uma iniciativa muito proveitosa para todos nós. Então vamos abordar aqui essa questão dos tesouros. No Sermão da Montanha nos deparamos então com a lição do Cristo sobre os tesouros, e como todos os demais ensinamentos desse discurso, a abordagem contém instruções que visam a evolução do espírito humano. Esse é o objetivo do ensino crístico e é o objetivo do Espiritismo, nos ajudar a evoluir para Deus, para a luz. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6, o Kardec uniu 2 tópicos do sermão em um só item, quando ele falou sobre os tesouros e falou sobre as preocupações, que são dois assuntos conectados. Nós vamos tentar abordar ambos aqui no nosso tempo. Então vamos rapidamente ler esse trecho do sermão, que está em Mateus 16, que vai do versículo 19 até o 24. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir aos 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, todo esse trecho aqui, apesar de que está citando outros que estão embutidos e que a gente conhece também, estão às vezes discretizados nas obras, no próprio Evangelho, mas eles têm a ver com esse tema central, que é o nosso apego às coisas materiais. Então Jesus nos recomenda o desprendimento, ou seja, o desapego das riquezas. Muito cuidado para não ficarmos aborrecidos aí, achando que a recomendação é voto de pobreza, que é para a gente abandonar tudo que a gente conquistou em termos materiais. Vamos compreender através dessa questão do desprendimento e do desapego, que valem as riquezas no planeta onde podem ser perdidas por ação de traças, ferrugem dos ladrões? Aconselha-nos antes a juntar tesouros espirituais, de conhecimento
de obras meritórias que jamais se perdem. Tapetes no chão ou nas paredes, roupas caras nos armários, jarros de louça e aparelhos de cristal, quadros célebres, adegas de vinho, despensas com largas provisões, dinheiro no banco, joias nas caixas fortes. Tudo isso, além de perecível, deve ser aqui deixado quando abandonarmos o corpo físico. Mas o que é a conquista do espírito, isso acompanha-nos para além do mundo da matéria e jamais perdemos. Então esse era o ponto que Jesus queria nos mostrar, que não é difícil compreender, mas às vezes é difícil aceitar, porque a gente pensa, mas é tudo meu, eu conquistei, é meu. É meu que não é meu nada, porque nós não temos nem o corpo, nem o nosso corpo é nosso. Nós recebemos o corpo físico por empréstimo por alguns anos, depois ele vira pó, não é? Então, o que a gente vai levar é o que a gente conquistar para o espírito. Nós vamos chegar no campo espiritual com duas malas, uma muito grande e uma muito pequena, não é isso, Luiz? A muito grande vai estar com o quê? Com o bem que a gente fizer ou com o mal que a gente fizer? Provavelmente a do bem vai ser menorzinha e a do mal vai ser maior, porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, estamos aprendendo essas coisas. Mas vai ser justamente essa bagagem que vai determinar o nosso futuro espiritual. Então, nada de apegos ao que a personalidade transitória conquistou no planeta. Por personalidade transitória, vamos entender a reencarnação. Em que o espírito se transforma durante determinada reencarnação, quando ele desenvolve uma certa personalidade masculina, feminina, pendores assim, assado, suas experiências. Então vem aqui esse adjetivo transitório de propósito, porque não é o nosso eu eterno, o nosso eu profundo, o nosso eu divino, é algo que nós ainda estamos tentando penetrar para conquistar. Gosto sempre de repetir aquela frase que Jesus nos ensinou assim: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de vós. Então a conquista do reino não é uma conquista exterior, não são valores externos que vão fazer com que nós alcancemos o reino de Deus, que não se trata de lugar, se trata de um patamar evolutivo. É quando o espírito alcança uma pureza, um ápice moral, e aí ele se transforma em espírito puro. Aí Jesus falava, é a nossa penetração no reino de Deus. É esse momento que nós alcançamos esse ápice, né, evolutivo. Então ele diz aqui, né, tudo vai ser tirado da nossa personalidade. Ou se gasta com o tempo, ou se consome pela velhice, ou nos é roubado pela morte. Botou morte entre aspas, porque o espírito não morre. Nós apenas mudamos de dimensão, de faixa vibracional, e depois retornamos para outras experiências na matéria. Para que então lixar o coração em coisas que teremos forçosamente abandonar, queiramos ou não? Ou seja, para que nos desgastar com o que não é nosso? Essa que é a pergunta, não é? Muito melhor manter-nos desde cedo desapegados, para poder ter o voo livre para as regiões etéreas. O apego aos bens materiais, ele nos força a ter uma passagem pelo umbral depois da morte. Porque nós ainda vamos ficar com o nosso psiquismo apegado, então vamos dar uma passadinha por lá. Não vai ter como a gente se livrar desse estágio, né? Então, quanto mais a gente se sentir desapegado, quanto mais a gente não ficar aborrecido em doar uma coisa para alguém que precisa mais do que nós, ou se tivermos uma perda material qualquer, apesar de que nos aborrece, mas para a gente não mergulhar em depressão por causa daquilo, entendendo que todas as coisas que acontecem conosco, que nós consideramos ruins, são momentos de aprendizado e oportunidade de crescimento para o nosso espírito.
Muito melhor manter-nos desapegados. Nada pertence a ninguém, tudo nos é emprestado por tempo determinado. Aí nós encontramos aqui uma ilustração, nós vamos ver. Certo fazendeiro norte-americano, após ouvir um bispo falar sobre o desapego e afirmar nada é de ninguém, convidou a almoçar na sua fazenda. Antes do repasto, levou-o a visitar as imensas propriedades cultivadas. Ao regressar na hora do aperitivo, indagou do bispo: agora diga-me, senhor bispo, tudo isso não é meu? Foi tudo comprado, pago, construído por mim? Não é meu? O bispo calmamente bebeu mais um trago do aperitivo, se fosse um de nós era um pouquinho de água fluida, né? E disse: faça-me esta pergunta daqui a 100 anos, porque daqui a 100 anos não tem mais propriedade nenhuma, ficou tudo para trás. E quem tem a oportunidade de participar de reunião mediúnica, onde se manifestam espíritos que ainda estão necessitados de ajuda, considerados espíritos assistidos, que ainda estão em sofrimento, atrasados, algumas vezes sucede a manifestação de espíritos que muitas vezes não deixam o ambiente onde moraram porque não tem o desapego. Às vezes um proprietário de uma fazenda, de terras, ou às vezes até um mais antigo aí que morou num castelo, né? Ele está lá até hoje, porque é dele, a cabeça dele não deixa ele afastar de lá. É um apego terrível. Então, isso é que nos prende às regiões materiais da Terra. E nós precisamos, então, ir desenvolvendo esse desapego aos poucos, aqueles de nós que ainda sentimos muito assim, né? Então, mais uma vez, nesse trecho comentado, nós vemos a sabedoria profunda dos ensinamentos de Jesus, que nos trazem a realidade, afastando-nos da ilusão da posse. Tudo o que é da personalidade, ou seja, do nosso ser enquanto estamos encarnados, que nós estamos experimentando, estamos vivendo, né, na matéria, inclusive a própria personalidade que nós tantos envaidecemos, porque essa nossa personalidade que nós desenvolvemos, ela não vai ser para sempre, ela vai ser essa experiência. Daqui mais uma, duas, três reencarnações, nós podemos ser pessoas totalmente diferentes. Então a personalidade já mudou. Então cabe ao espírito desprender-se de tudo, precisa viver no mundo real, embora entre riquezas terrenas. Então não se trata de recusar a riqueza, não se trata de não lutar pelo nosso bem-estar, trata-se de saber como lidar com isso, perante um mundo onde a lei de Deus determina amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. É o triângulo, é a nossa base evolutiva. Foi a resposta que Jesus deu ao doutor da lei lá. Qual o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante, equivalente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a si mesmo é o amor que nos faz cuidar de nós para a nossa evolução moral, a fim de que a gente consiga lidar com o próximo da forma correta. Porque se eu não fizer isso, eu vou querer ser para vantagem para mim e bulufas para o próximo, né? Agora, a pessoa que já conseguiu conquistar o patamar do ideal do Cristo, ela lida com o próximo, atende às necessidades dele em primeiro lugar. Nós estamos todos ainda nesse caminho de aprendizagem. Cabe ao espírito desprender-se, viver no mundo real, embora entre riquezas, mas como se não as possuísse, como se de fato fosse um empréstimo que ele tivesse por obrigação gerir cuidadosamente. Saber repartir, saber ajudar o semelhante. Aí vem essa frase, que inclusive devemos nos lembrar que ela foi muito usada aí no meio político. Não estamos condenando o político que fez, mas ela foi muito badalada. E foi usada com uma interpretação que eu acho que não é essa interpretação nossa. Onde estiver seu tesouro, está seu coração. Porque essa observação de Jesus, que está aqui justamente nesse versículo,
ela quer dizer justamente que a razão de todo ensinamento, o essencial não é não ter, mas não apegar-se. Não prender o pensamento, cuja sede reside no coração, a essas coisas externas e transitórias. O que for tesouro para a gente, nosso coração vai estar lá. E essa interpretação aqui é do Pastorino, que a sede do pensamento reside no coração, não é no cérebro. O cérebro é o raciocínio. O pensamento brota daqui, ó, cardia, em grego, vem do coração. Então é aí que vai originar-se a nossa vontade, a nossa atenção. Então, se nós estivermos totalmente focados para as coisas materiais, ali vai estar o nosso tesouro o tempo todo. Para qualquer coisa, nós vamos estar sempre preocupados se ganhamos mais, se perdemos menos. E os ganhos espirituais, será que estão sendo deixados de lado? É isso que nós devemos nos perguntar, né? Muito cuidado com o coração, jamais coloquemos a nossa felicidade de forma absoluta em qualquer objeto ou pessoa. Ou seja, nós temos que cuidar de nós. Quando eu falo nós, é o meu eu espiritual. Porque é até estranho eu falar cuidar do meu espírito, porque parece que eu tenho posse do meu espírito. Não é isso. Eu sou o espírito. Então, eu, espírito, tenho que cuidar muito do meu pensamento para ver se eu estou valorizando o que é espiritual e o que vai ter valor de fato. Tudo que é externo traz dor e sofrimento. Só o Cristo pode construir nossa felicidade plena e permanente. Mas olha essa frase, quando fala só o Cristo pode constituir nossa felicidade. Cuidado para a gente não pensar num Cristo externo de louça, ou um objeto de adoração, alguma coisa, um amuleto, alguma coisa mágica. Não, o Cristo é um princípio evolutivo, é a força cósmica que move o universo, que vai permitir a criação dos mundos, que está nas plantas, que está no mineral, no vegetal, no animal, está em toda parte. Essa força crística. Só quando a gente conseguir compreender essa força crística em nós vamos ser realmente felizes. Porque os espíritos superiores nos ensinam o seguinte, que a verdadeira felicidade, sabe o que é? É uma coisa muito simples, o cumprimento dos deveres. É assim que a gente alcança a verdadeira felicidade, cumprindo os nossos deveres. Qualquer direção que a gente apontar, no trabalho, com a família, com o filho, com tudo aquilo que a gente desenvolve, né? Essa preocupação vai nos indicar a nossa felicidade. Nós estamos em dia com os nossos deveres. Agora, claro, né? A gente almeja a felicidade da diversão, de termos um momento aqui entre ali, às vezes, quando a gente está passando por um período assim de muito sofrimento, a gente precisa de um descanso, precisa de um relaxamento. Isso aí é normal. Faz parte da nossa divisão entre trabalho e descanso. É normal aqui no nosso planeta. Mas felicidade verdadeira do espírito é estar em dia com os seus deveres. Assim nós podemos dizer que conquistamos a felicidade. Aí vem Jesus falar dos olhos. Ele fala, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele está querendo dizer com os olhos? Os olhos é que vão nos mostrar o mundo, como que nós percebemos o mundo. Isso naturalmente está usando esse órgão do corpo humano, o olho, como uma situação mais genérica, porque a maioria da população enxerga pelos olhos físicos, mas temos irmãos e irmãs que reencarnam, ou perdem a visão durante a encarnação, ou já nascem cegos de nascença, como aquele que Jesus curou, não é? Então não quer dizer que precisa do olho no sentido físico. Quando o olho é bom, significa a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós vemos o mundo. Nós estamos vendo com preconceito, nós
fazemos imediatamente um pensamento de diferença, tipo, eu sou maior, ele é menor, aquele é mais isso, outro é menos aquilo. É normal o julgamento, nós julgamos mesmo. Mas o que fazemos com o julgamento? Quando nós condenamos, principalmente através do preconceito, nós estamos mostrando que os nossos olhos não estão bons. Então, na realidade, só conseguimos ter luz se os olhos forem sadios. Com eles distinguimos objetos, formas, cores, mas se os olhos adoecerem ou cegarem, todo o corpo parece nadar em densas trevas, que custamos a romper, tateando com as mãos à frente. E termina com um enigma: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quer dizer que se nós temos uma luz e nós estamos transformando essa luz em trevas com os nossos olhos, como que essas trevas são grandes? Por quê? A nossa luz vem de onde? Do nosso eu profundo, centelha divina, que todos nós somos, no íntimo. O nosso espírito, ele é uma centelha divina, uma mônada espiritual. É de Deus. Aí vou tornar a usar o exemplo que eu uso sempre, que o pastorino dá. Nós somos lâmpadas acesas, poderosíssimas, mas com uma capa de barro bem espessa em volta dessa lâmpada. Aí olham para nós, não estão conseguindo enxergar a luz, nós não estamos irradiando luz, porque essa capa de barro são as nossas imperfeições morais. É o egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, ambição, a lista é grande. Essas coisas não deixam que a gente manifeste o Deus que nós já temos, que somos. Jesus falou: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Não é possível que ele estava bajulando a gente, ele estava falando a verdade. Nós temos o potencial divino, mas nós não conseguimos manifestar um ser divino em nós quando a gente deixa aquela nossa personalidade transitória vibrar por esse caminho da maldade, da ambição, do orgulho exacerbado, da vaidade exacerbada. O caminho que Jesus ensinou foi outro. Foi chegando pela manjedoura, lá pelo último lugar, né? Lugar junto aos animais. Aquilo assim com a maior discrição, querendo mostrar que a grandeza não estaria ali. Ele diz para os apóstolos na última ceia, lá na hora que eles foram se aproximar da sala da ceia, a última refeição com Jesus, começou a disputa de lugares, quem ia sentar ao lado de Jesus. Quer dizer, aí a gente vê que isso é muito atual para nós, né? Nós queremos destaque, queremos promoção, queremos, né? Como é que a mãe de João e Tiago perguntou para Jesus? Permitir que no reino dos céus os meus filhos se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. Alguns devem lembrar essa passagem aqui, né? Aí Jesus, mas ele quis dizer assim: quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso cabe para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Essa foi a resposta. Ou seja, quem vai ter direito à glória de estar no lugar mais perfeito, no melhor lugar, serão aqueles a quem meu Pai tiver preparado. Mas isso não é uma ação de fora de Deus para com a criatura. Deus foi lá e preparou. Não. É a pessoa se prepara, aí ela vai ter direito a alcançar aquele lugar de destaque. Então esse ensinamento é um ensinamento importante, que mostra inclusive o seguinte, que apesar de que muitas pessoas são beatificadas e santificadas e de uma hora para outra se tornam santos, isso é na convenção humana, porque pela lei de Deus, pelo que está lá no Evangelho, não é assim que vai acontecer, não. É de dentro para fora que você conquista a santificação, não é com um título, nem com um grupo se reunindo e falando: nossa, a partir de agora você é santo. Essa que é a nossa realidade, de acordo com a doutrina espírita. É pelos olhos que nasce geralmente o sentimento baixo e indigno da inveja,
que lança raios mortíferos sobre as coisas, sobre as criaturas que as possuem. Essa má qualidade envenena o espírito de quem a sente e, sobretudo, de quem a alimenta. E os fluidos lançados pelos olhos, o mal olhado, fazem definhar tudo o que foi atingido. Mas, em primeiro lugar, faz definhar a própria criatura que os lançou, porque antes de atingir a aura dos outros fluidos, os fluidos atingem a própria aura da pessoa que os lança. Quando a maldade está em nós e a gente tenta promover a maldade no outro, através de um pensamento ruim, é o que ele está falando, um mal olhado, que não é muito um termo usado aqui no Espiritismo, mas a gente sabe que na cultura popular tem isso aí, desejar o mal, fazer um trabalho para que a pessoa tenha um prejuízo ou fique doente, alguma coisa assim. É a própria criatura que está fazendo, está poluindo os fluidos do seu próprio perispírito. E é ela que está se tornando doente. Só que ela não tem consciência disso. Por isso é importante estudar a doutrina espírita, inclusive nessa parte científica que vai falar dos fluidos, porque nós vamos entender melhor como é que funciona essa questão do passe, o que eu devo fazer para cuidar do meu perispírito, compreender as minhas defesas, as defesas espirituais que eu posso usufruir. Então, pela conclusão, ou a personalidade se apega aos bens terrenos, prendendo a individualidade, que é o meu ser divino, de forma que esta não pode expandir-se, ou a individualidade, o meu eu divino, penetra o eu crístico, não dando a menor importância às posses materiais. Então nós temos certeza que muitos aqui conhecem pessoas que não dão importância à posse material, no sentido de querer mais, além do que é suficiente para a sua subsistência. Então esse é um ponto que, de uma certa forma, difere os que já estão num caminho evolutivo um passo adiante de nós, por causa dessa compreensão. A prova de evolução não é desfazer-se fisicamente dos bens, mas desapegar-se espiritualmente. Por isso Jesus termina esse ensino falando: ninguém pode servir a dois senhores, colocando a coisa espiritual e a coisa material. Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou a gente se dedica ao que é espiritual, ou se dedica ao que é material. Difícil nós fundirmos esses dois assuntos. Geralmente a gente se dedica a um, dá uma pausa, vai lá, se dedica a outro. Nós estamos aprendendo, Aqui não fazemos crítica, às vezes a gente tenta expor uma realidade para cada um avaliar a situação que está, O espiritualismo olha as posses como ilusões transitórias. O materialismo as considera como as únicas realidades objetivas e palpáveis. Então não há conciliação possível entre os dois. Ou a criatura se apega a um ou ao outro, pois os dois polos se repelem mutuamente. O que não impede que o espiritualista, aqui está falando espiritualista só para entender, qualquer pessoa que entende que existe algo além da matéria, que existe alma, espírito, é espiritualista. Então, espírita, católico, o próprio protestante, todas as religiões que entendem que há algo além da matéria são espiritualistas. Então, não impede que o espiritualista conserve seus bens materiais e os administre, desde que os considere como são de fato, empréstimos temporários que lhe foram confiados para gerir, mas sem que seu coração se lhes apegue. Se eu tivesse aqui aquele auditório que todo mundo tem um botãozinho, a gente aperta e acende uma luz, E se a gente perguntasse assim: alguém conhece algum caso de família que deu briga, deu rolo por herança? Exatamente porque, principalmente as pessoas mais jovens, e nós também já fomos assim, mais jovens, sem a compreensão, sem a vivência, a gente tem essa ilusão que o importante é ter a posse. Então, para quem que vai ficar isso? Para quem que vai ficar aquilo? A gente fica, às vezes, só de saber que o outro está herdando e eu não, o outro ganhou, um ganhou uma promoção, foi sorteado, ganhou um carro, outro, e eu fiquei para trás, eu me sinto ludibriado, eu me sinto inferior.
quando na verdade se eu fizer um exercício de filosofar, raciocinar e compreender profundamente o nosso papel aqui na Terra e que o nosso ser é espiritual, tudo isso é experiência. Nada disso tem valor, vai ter valor justamente como eu vou me comportar naquela situação. Então, se eu sentir inveja, pronto, já acendeu uma luzinha assim, imperfeito. É isso. Se eu ficar aborrecido, com raiva, porque o outro herdou, ganhou alguma coisa, imperfeito. Está mostrando a minha imperfeição. Cabe a mim lutar contra essa imperfeição. Não tem ninguém que vai conseguir tirar. Pode até ajudar com um conselho, né? Uma pessoa que a gente admira pode nos ajudar a compreender a situação. Mas a gente precisa passar a cuidar melhor de si mesmo. Vamos ver rapidamente aqui a questão das preocupações que vem em seguida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam no sentido de colher, nem ajuntam celeiros. Vosso Pai as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí Jesus vai desenvolvendo, querendo mostrar que nós devemos desenvolver, e podemos fazê-lo, através daquela fé raciocinada que o Kardec nos sugere caminhar por ela, a fé que usa primeiro o raciocínio, a lógica, para entender se isso tem sentido, se não tem sentido. Aí, uma vez que a gente aceitou que não é apenas um objeto de crença cega, alguma coisa que nós raciocinamos, falou, não, tem que ser assim mesmo, está correto isso aqui. Aí eu vou desenvolvendo a minha fé, e por essa fé, eu vou crer naturalmente que Deus me deu uma vida aqui na Terra, e Ele vai me dar condições para eu desenvolver a minha missão nessa encarnação, que eu vou desenvolver a minha personalidade transitória, eu tenho uma missão a seguir aqui, e Deus vai me dar condição. Agora, se a gente achar que Deus não me deu a condição suficiente, porque o Luiz ficou rico e eu não fiquei rico, ele encheu da grana e eu não consegui fazer isso, então o problema é de Deus, é do Luiz ou é meu? Sou eu que estou fazendo comparação e me sentindo enciumado, invejoso. Então, quando nós temos a fé verdadeira, não há por que preocupar. Se a gente estiver caminhando com honestidade, dentro dos valores éticos, morais, se eu estou vivendo uma dificuldade para conseguir um emprego, para pagar uma conta, nós temos que desenvolver em nós a persistência e o entendimento de que aquilo é uma prova que eu preciso vencer, sem apelarmos para a desonestidade, para prejuízo de outrem. Essa que é a questão. Então, olha aqui, depois de tratar o desprendimento dos bens terrenos, que nós vimos agora, Jesus passa a maior aprimoramento dessa teoria, ensinando-nos que nem devemos preocupar-nos com o que a humanidade geralmente considera essencial. E o raciocínio apresentado é de irretorquível lógica. Quem dá o mais, dá o menos. Quem alimenta as aves, com mais razão alimentará os homens. Quem veste as flores silvestres tem meios de sobra para vestir as criaturas. Porque o cuidado que o autor da vida, Deus, dispensa as coisas mínimas, demonstra a dedicação, alerta do Pai carinhoso, atento a todos os pormenores dos mais pequeninos seres. Não vos preocupeis, significa que devemos trabalhar por conseguir o sustento, mas sem preocupação, mantendo a íntima certeza de que nada nos faltará do que for essencial à vida. E aqui nós trouxemos um trecho que o Kardec interpretou essa passagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25, buscai e achareis. Aqueles que já praticam o culto do Evangelho no lar e que vão aos poucos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou vão passar ou já passaram por esse capítulo aqui. Quando Kardec fala assim, interpretadas a letra, essas palavras
seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus vai fornecer. Vai fornecer o quê? Alimento espiritual para a gente perseverar. Não é que vai cair igual o maná, né? O maná do deserto lá que caiu na mão dos que estavam seguindo lá Moisés. E depois, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que foram 2 ocasiões, esse pessoal resolveu continuar seguindo Jesus, porque achou que ele ia continuar alimentando materialmente todo mundo. E ele estava dando alimento espiritual e não material. Mas ele mostrou a capacidade dele ao fazer essa multiplicação. Então, Kardec fala que não é uma negação do trabalho, da previdência, porque senão o homem ia se limitar a esperar passivamente. Vamos esperar aqui que Deus vai mandar material para mim. Não, eu tenho que me virar, eu tenho que procurar trabalho, eu tenho que, né, me desenvolver. Então, se essa fosse a condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, quer dizer, o homem, e dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Vamos ler aqui uma página de Emmanuel, que faz parte da bibliografia desse estudo. Está na obra Segue-me. Emmanuel é o espírito que foi o guia do Chico Xavier, que ditou para ele centenas de livros, né? Que o Chico registrou pela psicografia. Então, citando Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É aquela história do cara que estava juntando no celeiro, né? Depois virou: vou falar para minha alma, come, bebe, goza, vai dormir, fica tranquilo, você está com um celeiro cheio. Celeiro material, mas o celeiro da alma, os mantimentos espirituais não estavam, não. Então Emmanuel diz assim: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais dedicados do planeta, avançam 2 calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças. Estão elas aqui, ó: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. O que vai nos curar não é só comprimidinho, não. A gente tem que curar a alma, coração e raciocínio. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Kardec no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. Aí vamos ler o que está escrito lá. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam.
Então a questão é de aprender a raciocinar, principalmente durante os reveses. Espíritas amigos, diz Emmanuel, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. O que ele está querendo dizer? Quando estivermos diante de pessoas que estão passando por situações aflitivas assim, se pudermos, se tivermos condição, vamos auxiliá-las com a nossa palavra, com o nosso otimismo, com a esperança, indicar livros, para que elas desenvolvam em si o medicamento.